Bem-vindas ao segundo vídeo sobre as irmãs Bronte. Segundo vídeo no Instagram, mas primeiro vídeo do YouTube. Como eu já tinha adiantado no outro vídeo do Instagram, dessa vez a gente vai falar mais especificamente da Charlotte Bronte, a irmã Bronte mais velha, a irmã responsável depois por republicações dos livros. Foi a única irmã que teve o privilégio de viver o sucesso como escritora em vida, porque a Emily e a Anne faleceram muito jovens. Então, hoje nós vamos começar com a história da Charlotte. Para começar a história da Charlotte, é bom começar pelas origens. Pequenos avisos paroquiais. Eu vou tentar deixar imagens sobre momentos, lugares, escolas, livros aqui, para ilustrar um pouco mais o que eu tô falando. Então, me acompanhem vendo quem quiser ver, mas eu também vou tentar descrever um pouco das informações. Então, as famosas irmãs Bronte, elas são filhas de Patrick Bronte e Mariah Branwell. O Patrick e a Mariah tiveram 6 filhos. 6 filhos! Sendo que eram 5 mulheres e um homem. E nem sempre a Charlotte foi a mais velha. A ordem dos filhos foi a seguinte. Prestem atenção nos anos. Em 1814, eles tiveram a Mariah. Mesmo nome da mãe. Em 1815, eles tiveram a Elizabeth. Em 1816, nasceu a Charlotte. Em 1817, nasceu o Branwell. Em 1818, nasceu a Emily. E daí, 19, eles deram um intervalinho. Em 1820, nasceu a Anne. Pouco depois do nascimento da Anne, eles se mudam para Haworth. As duas irmãs mais velhas nasceram em Hightown e todos os outros filhos nasceram em Thornton. Então, em 1820, pouco depois do nascimento da Anne, eles se mudam para Haworth, que é o lugar onde as irmãs vão viver praticamente a vida toda e onde vai ser o lugar onde elas vão escrever todos os livros e onde ainda hoje existe a casa da família, que é essa casa para onde eles vão agora, logo depois do nascimento da Anne, porque é a casa onde o Patrick, que é reverendo na igreja anglicana, recebe uma proposta para trabalhar na igreja anglicana, na paróquia de Haworth. E nessa proposta, ele trabalha na igreja, essa igreja tem junto uma casa em anexo, então essa casa fica com o reverendo durante o seu trabalho para a paróquia. Obviamente que nós sabemos que hoje a casa continua lá como um ponto turístico para quem quer conhecer mais da história das irmãs Bronte. Eu vou deixar aqui fotos da casa e do lugar para vocês terem uma noção de mais ou menos onde é que elas nasceram e de onde é que vem as inspirações. Se vocês acharem que tem qualquer semelhança com o Morro dos Ventos Vivantes, é porque tem. Depois dessa oportunidade deles irem para Haworth, para o Patrick assumir o cargo na paróquia lá, e se mudam com a família toda, os tempos felizes não duram muito, porque a Mariah, ela fica muito doente. A Mariah, a mãe, fica muito doente. Então, ela foi diagnosticada, supostamente, com um câncer de útero. E ela vem a falecer em 1821. Depois do falecimento da mãe, a irmã da Mariah, a Elizabeth, vem viver com a família Bronte para ajudar a cuidar das crianças. E tanto o Patrick quanto a Elizabeth, eles acreditavam muito mesmo na educação, não só dentro de casa, mas também fora para as crianças. E apesar deles não terem grandes condições financeiras, eles tentam mandar as 4 filhas mais velhas, que são a Mariah, a Elizabeth, a Charlotte e a Emily, para um internato. Esse internato é uma escola em Cowan Bridge. O nome da escola, eu vou tentar pronunciar, mas eu não sei direito. O nome da escola é Clergy Daughters School, que seria mais ou menos na tradução Escola das Filhas do Clare, uma coisa assim. Então, eles mandam as 4 para essa escola com a esperança de uma educação um pouco melhor. Só que essa escola tem uma fama muito ruim. E é uma fama sobre a precariedade, tanto na alimentação quanto no lugar. Então, é um lugar muito frio. As professoras são muito, muito enérgicas, muito duras com as crianças. E existe uma precariedade na alimentação. Então, uma alimentação muito, muito pobre. E isso faz com que elas fiquem lá só por um ano. Porque um ano depois,
As irmãs mais velhas, a Mariah e a Elizabeth, voltam para casa muito doentes. Então, elas duas voltam com tuberculose, a Mariah falece e logo depois falece a Elizabeth. Com medo de que aconteça isso com as outras filhas, ele tira a Charlotte e a Amy da escola e traz de volta para casa, então elas começam a ter educação em casa. Citando datas, é em 1825 que a Mariah e a Elizabeth, as irmãs, falecem e a Emily e a Charlotte voltam para casa. De novo, agora mais imagens que eu vou trazer de Howard, porque agora as irmãs voltam para casa e elas começam a ter educação em casa. E aí que elas começam a desenvolver um pouco mais a criatividade, porque em 1826 que o pai delas, o Patrick, dá para as crianças todas, inclusive para o Bruno, uma caixa de soldadinhos, e eles começam a criar histórias a partir daquilo. Eles começam a criar um mundo imaginário que se chama Glass Town, e o Bruno, a criatividade dele tem muito mais uma história voltada para a guerra, enquanto para Charlotte já aparece ali muito mais uma pegada romântica, muito mais voltada também ao mundo da magia, a relações sociais. Ela cria também ali um afeto por um personagem que seria o Duque de Zamorna, e esse Duque tem amantes que, enfim, depois essa história se desenvolve muito. Esse mundo fictício começa por se chamar Glass Town e depois passa a se chamar Angria. Agora a gente vai para 1831, então a gente teve 25, o falecimento das irmãs, 26 começa toda essa parte criativa delas e do desenvolvimento. E em 1831, a Charlotte volta para uma escola, não obviamente mais a escola anterior, mas agora ela é enviada para uma escola que se chama Roe Head. E nessa escola ela faz amizade com a Ellen e com a Mary, que acabam sendo as amigas da vida da Charlotte, e essas amizades são muito importantes também para um quesito histórico, porque são nessas correspondências com essas amigas que a Juliet Barker, que é em quem eu me baseio para fazer esses vídeos, que é a biografia da Juliet Barker sobre a família, uma biografia com todo um contexto histórico que tem tantos jornais publicados da época, quanto cartas trocadas, são cartas com essas amigas que tem muita referência sobre a Charlotte, que tem muita informação em cartas que ela enviava para as amigas e que recebia dessas amigas. A Charlotte chega nessa escola, as pessoas meio que achando um pouco estranho, porque ela tinha um sotaque muito carregado, ela veio de um meio que era um pouco mais isolado, então as pessoas não imediatamente abraçaram ela. Só que com o tempo viram que a Charlotte era uma grande descoberta, porque ela tinha um conhecimento literário incrível e ela ganhou muitos prêmios nessa escola. No fim de 1832, ela volta para casa, volta com prêmios da escola e com o objetivo de ensinar também as irmãs. Ela ainda vai voltar para Roe Head em 1835, mas dessa vez como professora, e vai ficar lá por 3 anos. Só que a experiência dessa vez vai ser horrível. Ela vai relatar em cartas para as amigas o quanto ela tá sofrendo, o quanto ela tá esgotada. Então ela entra numa depressão e num esgotamento muito forte nesse período que ela tá ali. Ela fica muito, muito mal e depois do terceiro ano ela volta para casa. Vale lembrar que nesse momento que nós estamos na era vitoriana. Na era vitoriana, as opções de vida para uma mulher que não era casada era basicamente ser professora ou ser governanta. A Charlotte tentou ser professora, achou aquela forma de trabalho exaustiva, não aguentou, ficou muito mal nessa escola. Então ela tentou também ser governanta, ela foi governanta de 2 famílias, ela foi governanta particular de 2 famílias. Odiou a experiência. Ela achava o tratamento que ela recebia enquanto governanta como uma humilhação constante, uma escravidão constante, um isolamento constante. E ela não aguentou essa experiência. Então, depois de 2 anos trabalhando para diferentes famílias, ela também volta para casa. Dessa vez ela decide, olha, se eu tenho 2 opções, que é ser professora ou ser governanta, então vamos tentar montar a nossa própria escola. E ela volta para casa com esse objetivo de conversar com as irmãs para que elas consigam montar a própria escola. Só que um detalhe importante, ela vai trabalhar como governanta ali pelos anos de 1839 a 1841. E eu tinha falado que ela já tinha ido trabalhar como professora antes ali, entre 1835 e 1839. Entre esses períodos, mais ou menos em 1837, ela tenta publicar um livro de poemas em nome próprio. E aí que ela vê
pela primeira vez, o grande desafio que seria ela se sustentar como escritora. Porque a resposta que ela recebe da editora é que é impossível, isso não é trabalho de mulher e não vai acontecer uma mulher tentar viver como escritora, não vai acontecer por aquela editora. Então, é a primeira vez que ela tem um choque com essa informação. Obviamente que ela já tinha algum conhecimento sobre a restrição de gênero, mas aí ela tem a primeira recusa e então ela vai trabalhar depois como governanta. Então, quando ela termina esse trabalho como governanta, ela volta para casa, então com o objetivo das irmãs abrirem uma escola para não repetir as experiências que ela teve antes. Com o objetivo da escola, a Charlotte e a Emily vão para a Bélgica para uma escola chamada Pensionnat Heger. Não sei se eu falei certo, mas enfim. O objetivo aqui também era aprofundar mais o francês, o conhecimento em francês, e aprofundar mais os estudos para a escola. Lá, meus caros, a Charlotte tem o primeiro amor. E não é com uma pessoa recomendada. Lá ela conhece o Constantin Heger. O Constantin era professor. Era uma pessoa brilhante. Uma pessoa que acreditava muito no potencial da Charlotte. Porém, o Constantin era casado com a diretora da escola. Então não ia dar certo. Essa admiração e essa paixão vão crescendo no período que elas ficam na escola, mas depois, quando ela volta para Inglaterra, ela começa a corresponder por cartas com o professor. E ali ela começa a deixar mais claro o interesse dela e essa paixão que ela estava tendo por ele. Só que chega num ponto que ele precisa interromper isso. Ele precisa acabar com essa relação. Porque não, da parte dele não tinha relação. Aparentemente era realmente algo só do lado da Charlotte e ele não tinha interesse. Então ele encerra a relação deles e pede para que aquilo pare. Uma das últimas cartas, eu acho que ela mandou para ele rasga a correspondência, mas a esposa dele vai lá e cola a carta depois. E é essa colagem que a gente tem de prova, graças a Deus que ela colou. O Heger, que foi uma pessoa que impactou muito a Charlotte, a primeira decepção amorosa dela, obviamente que também vai impactar nos personagens que daqui a pouco eu falo. Quando ela volta para casa, tem um momento ali que tem um ponto de virada, que é em 1845, quando ela descobre os poemas escritos pela Emily. A Emily era muito mais reservada, e a gente vai falar dela, vai falar tudo sobre ela, mas ela era muito mais reservada, ela não queria publicar. Mas a Charlotte insiste e ela convence as irmãs de que as três podiam publicar algo juntas. De onde é que isso vem? Isso vem, primeiro, não só da vontade de escrita, que elas tinham da vontade de escrever e viver da escrita delas, mas vem também de um fator muito importante, que é, a Charlotte tinha plena consciência que a partir do momento que o pai delas falecesse, elas estariam na rua, porque como eu já falei no começo do vídeo, aquela casa era da paróquia. E assim que o pai delas falecesse e encerrasse o serviço ali, elas estariam na rua. E depois a gente tem um outro elemento da casa, que é o Branwell, que supostamente seria outra pessoa que também deveria estar fazendo dinheiro para a família, mas eu vou falar muito mais sobre ele na história da Anne, provavelmente, porque eles trabalham juntos numa casa. Só que o Branwell tinha muitos problemas envolvendo o álcool, ele tinha problemas de alcoolismo. Ele não demonstra qualquer prospecção de fato de trazer dinheiro para casa. Então a Charlotte começa a pensar, calma, a gente tem que dar um jeito de ter dinheiro, ter algum dinheiro guardado, porque a partir do momento que o pai delas falecer, elas estão sem teto. Ela então convence as irmãs e as três começam a trabalhar num livro de poesia. Elas passam noites e noites ali na sala, que eu vou botar foto aqui também, porque é o lugar onde elas ficavam escrevendo em conjunto. Elas passam noites e noites ali escrevendo. E elas escrevem o primeiro livro de poesias dela, que é intitulado Poemas. Só que dessa vez a Charlotte não comete o mesmo erro da primeira vez. É aí que elas criam os pseudônimos, que seriam os irmãos Bell. Como eu falei no outro vídeo, são eles, os irmãos Bell. Currer Bell, que corresponde a Charlotte. Alice Bell, que corresponde a Emily. E Acton Bell, que corresponde a Anne. Esse livro é publicado, elas que têm que pagar a publicação, foi mais ou menos em torno de 31 pounds na época.
E foi um completo fracasso. Foi um fracasso, tiveram 2 compras, foram 2 exemplares vendidos. Desde 1845, 1846, as irmãs Brontë já nos ensinam o quê? Que engajamento é importante. Elas venderam 2 exemplares, mas tiveram um fã. E esse um fã mandou uma carta, porque gostou tanto do livro delas, que pediu o autógrafo. E é o único exemplar que a gente tem dos irmãos Bell assinando autógrafos. Tipo, a gente tem essas 3 assinaturas que eu vou botar aqui, porque elas tiveram um fã. Depois do livro de poemas que elas publicam, agora elas vão pro romance. A Charlotte passa muito tempo escrevendo um livro que se chama O Professor. Foi o primeiro romance que ela escreveu, mas não foi o primeiro romance que ela publicou, porque ele foi rejeitado várias vezes. E, na verdade, foi o último romance que é publicado, em nome da Charlotte Brontë. Em 1846, o pai delas precisa passar por uma cirurgia. A Charlotte vai acompanhar essa cirurgia em Manchester. E nessa época que ela já teve várias rejeições, mesmo com o nome do Currer Bell, ela já teve várias rejeições do livro O Professor. Adivinha quem que era o professor. Não vou nem precisar repetir quem que era o professor, né? Mas a gente já tem uma inspiração aqui. Mas depois de toda essa frustração que ela teve, com o amor não correspondido, com as recusas de publicação, toda essa frustração foi crescendo e ela basicamente se debruçou e criou o que hoje é uma das maiores obras-primas da literatura inglesa, que é Jane Eyre. É importante mencionar aqui que esse primeiro livro, ele passa assim, ele vai pro mundo, as pessoas pegam, tipo assim, sentem que tem alguma coisinha ali que não bate bem com o Currer Bell, entendeu? Mas esse livro ainda vai. É nesse momento, então, que ela vai lançar o livro de Jane Eyre. E nessa mesma época, as irmãs Anne e Emily vão lançar a coletânea com os livros delas também. Como eu já disse, nem todas as críticas foram positivas nesse livro, tiveram críticas duras. Inclusive, tem um crítico que é muito importante para a história da Charlotte, porque esse crítico critica, mas ao mesmo tempo gosta, mas ao mesmo tempo critica. E ela troca muita correspondência nessa crítica, se passando pelo Currer Bell. Mas ela troca correspondências com ele. E ele vai ter um papel-chave aqui nessa história. O George Henry Lewis é um crítico que gosta do livro, mas ao mesmo tempo ele critica e fala que existe ali uma imaginação um pouco sem limites, uma criatividade muito extensa, como se tivesse um pouco apego à realidade da sociedade, da vida em sociedade. Então ele chama atenção para esses pontos. E ela corresponde por cartas com ele, chega num dado momento, detalhe que aqui ele não sabe que ela é mulher, tá? Aqui ele acha que ela é homem. Depois de algumas correspondências trocadas entre eles, chega um dado momento que a Charlotte, se passando pelo Currer Bell, ela menciona alguma das críticas que ele fez a Jane Austen, e ele, ainda achando que o escritor de Jane Eyre é um homem, recomenda até a leitura de Jane Austen para Charlotte. E a Charlotte lê. E a Charlotte fala o quê? Aí que entra, tá? Aí que entra um momento que as pessoas falam, a Charlotte, criticam a Charlotte. A Charlotte é um pouco incompreendida aqui. Muita gente critica a Charlotte por N coisas, e a gente vai entrar nesses pontos um pouco mais pra frente, mas muita gente critica a Charlotte porque diz que ela modificou o trabalho das irmãs, falam que ela não propagou talvez devidamente a Anne, criticam a Charlotte por ela supostamente não gostar da Jane Austen, mas não é bem assim. Sobre a Jane Austen, a Charlotte responde o seguinte, porque ela vai lá e lê Orgulho e Preconceito, e ela diz o seguinte, abre aspas, um retrato daguerreotípico, detalhe, eu não sabia que era essa palavra, aparentemente é uma palavra, é um primeiro tipo de processo de fotografia da época. Então é como se fosse, nas minhas palavras, na minha livre tradução, seria um retrato fotográfico precisa de um rosto comum. Um jardim cuidadosamente cercado, altamente cultivado, com bordas bem definidas e flores delicadas, mas sem nenhum vislumbre de fisionomia viva e vibrante. Sem campo aberto. Sem ar fresco, sem colinas azuis, sem um riacho encantador. Eu dificilmente gostaria de viver com suas damas e cavalheiros em suas casas elegantes, porém confinadas. Vamos lembrar aqui que ela não está fazendo uma crítica necessariamente a Jane Austen. Ela está dizendo que ela não
se identifica com a obra da Jane Austen, porque efetivamente a vida das pessoas nas obras da Jane Austen são completamente o oposto do que as irmãs Bronte viveram. Então, como ela não se identifica com aquilo, ela escreve sobre o que ela se identifica. Então, primeiro, o erro de achar que ela detestava a Jane Austen não é bem assim. Ela tem críticas à obra no sentido de que tá tudo muito bem desenhado, muito redondinho, as famílias perfeitas, a vida social perfeita, que não é a realidade que elas vivem em Howard. O sucesso das obras das irmãs Bronte, ainda como os irmãos Bell, principalmente da obra da Charlotte, é seguido por um colapso na família. Em apenas 9 meses, a Charlotte perdeu o Branwell, o irmão, a Emily e a Anne. Em setembro de 1848, o Branwell falece. Ele tinha problema com alcoolismo e isso agravou muito a tuberculose, então ele acaba falecendo. Em dezembro, logo depois que o Branwell falece, a Emily já começa a ficar muito doente. Em dezembro, a Emily acaba por falecer também. Ela recusa ajuda médica até o final, e quando ela aceita a ajuda médica não chega a tempo, ela acaba falecendo. Então, inclusive, eu vou botar a foto aqui. Tem um sofá que supostamente é o sofá no qual a Emily faleceu em Howard e ainda tá na casa até hoje. Depois, em maio de 1849, apenas 5 meses depois do falecimento da Emily, que foi em dezembro de 48, a Anne também veio a falecer. Então, ela tem um estado de saúde que vai se agravando com o passar dos meses. Ela falece até numa viagem. Eu vou falar mais um pouco sobre essa história do falecimento dela no vídeo da Anne. Mas ela falece em uma viagem porque supostamente naquela época era recomendado para quem tivesse tuberculose, era importante fazer viagens e ver o mar e ir pra praia, então eles tentam fazer isso, só que ela acaba falecendo. Parece que as últimas palavras que a Anne fala pra Charlotte é pedindo que ela seja forte, porque a Charlotte perde todo mundo nesse tempo. Nesse período, depois da publicação de Jane Eyre, ela já tinha começado a escrever uma obra chamada Shirley. E depois do falecimento das irmãs, ela fica sozinha com o pai, que já é idoso e o pai também já tá sofrendo com cegueira. Então ela começa a cuidar do pai. Nesse período do luto, ela foca e termina Shirley. É importante dizer que antes da Anne falecer, a Charlotte e a Anne vão até ao editor delas e se revelam como as irmãs Bronte, que seriam os irmãos Bell. Mas até agora, só o editor sabe quem elas são. Quando ela publica Shirley, que as informações começam a ficar um pouco mais confusas e lembrando que, por enquanto, só o editor sabia que elas eram mulheres. Mas quando a Charlotte publica Shirley, os críticos e pessoas conhecidas começam a juntar fragmentos das obras. O crítico Lewis, que eu falei antes, que eles trocaram correspondências, inclusive ele disse para ela ler Jane Austen, quando sai Shirley, ele escreve para ela manifestando seu desagrado com a primeira parte do livro, falando que é um livro ofensivo, pouco instrutivo e pouco interessante, porque esse livro realmente questiona o papel da mulher na sociedade. E ele fala nessa carta que ele tem certeza que Currer Bell é uma mulher. Essa afirmação dele provoca uma resposta bem dura da Charlotte, e a resposta é a seguinte, mais ou menos, tradução feita por mim do livro da Juliet Barker. Então, vamos lá. Gostaria que não pensasse que sou uma mulher. Gostaria que todos os críticos acreditassem que Currer Bell é um homem, porque seriam mais justos com ele. Você irá, eu sei, continuar a medir-me por algum padrão do que considera adequado ao meu gênero. Onde eu não corresponder ao que considera gracioso, irá condenar-me. Aconteça o que acontecer, não posso, quando escrevo, estar sempre a pensar em mim mesma e no que é elegante e encantador na feminilidade. Não foi com esses termos ou com essas ideias que alguma vez comecei a escrever. E se for apenas nesses termos que a minha escrita for tolerada, então me retirarei do público e não incomodarei mais. Da obscuridade vim, para a obscuridade posso facilmente regressar. Só que aqui não fica muito claro, e isso a Juliet também coloca no livro, que não se sabe se foi porque alguém contou ou porque ele investigou, mas chega num ponto que o Lewis sabe que é uma mulher e sabe que essa mulher é a Charlotte. Suspeita-se que
algumas colegas da Charlotte conseguiram identificar na obra muitas semelhanças com o fundador da escola de Clergy Daughter School e também que aparece em Jane Eyre e também traços dessa escola que são replicados em Lowood, que é a escola de Jane Eyre. Depois com Shirley aparecem mais indícios de que a obra podia estar ligada a Charlotte. E a suspeita mais provável da Charlotte, provavelmente foi essa também a confirmação final, é alguma colega da escola de Roadhead que conseguiu ver maiores semelhanças entre todas as obras e confirmou posteriormente que Currer Bell poderia ser a Charlotte. O que acontece aqui é que muitas pessoas começam a saber por fontes próximas da Charlotte que ela é o Currer Bell, incluindo Arthur Bell, que supostamente é daí que vem o Bell, ele é um curato de Howard, então ele trabalha com o pai das irmãs, e ele lê o livro e ele adora o livro, ele ri muito com o livro, porque Shirley é um livro muito irônico e tem trechos que se assemelham muito à ironia da vida de um curato. E como ele gosta muito e elogia muito, já suspeitava talvez um pouco, o Patrick afirma pra ele que a Charlotte é Currer Bell. Eu sei que tudo isso começou a gerar muito bafafá, muitos burburinhos na própria cidade, que começaram a ver pedaços das obras do dito Currer Bell como sabe quando parece que tem a ver com alguém aqui da cidade, ou com relatos aqui da cidade, ou com sermões que já aconteceram na paróquia? O resumo da ópera é o seguinte: não foi a Charlotte que entregou a informação ao público dizendo que ela e as irmãs eram as irmãs Bronte, na verdade não existiam os irmãos Bell. O que acontece é que ela é descoberta. Obviamente descoberta porque ela vai se revelando a um que outro, inclusive a Miss Gaskell, que é uma grande amiga dela e que também é a primeira pessoa que escreve a biografia das irmãs Bronte. A Charlotte se revela para a senhora Gaskell. Acaba que sabe uma pessoa aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Daqui a pouco as obras dela acabam se tornando autobiográficas demais em alguns pontos e as pessoas começam a ver semelhanças aqui e ali. E no final descobrem que a Charlotte é Currer Bell. Qualquer esperança do anonimato desaparece no dia 28 de fevereiro de 1850, quando num jornal foi publicado, e é aí que a gente tem a menção oficial da descoberta, foi publicado o seguinte, abre aspas, entende-se que a única filha do reverendo Patrick Bronte de Howard é a autora de Jane Eyre e Shirley, dois dos romances mais populares da atualidade, publicados sob o nome de Currer Bell. Em 1850, depois que descobre a identidade dela, então aqui a gente já se encaminha um pouco mais para o final dessa história. Em 1850, a Charlotte passa efetivamente a um trabalho muito mais editorial. Então, ela começa a republicação dos livros, tanto os livros dela quanto das irmãs. As novas edições de Morro dos Ventos Vivantes e Agnes Grey já saem com prefácios biográficos escritos pela Charlotte sobre as irmãs. Também explica quem eram Alice e Acton Bell. Como depois que descobriram que a autora de Jane Eyre, de Shirley, era uma mulher, ela começou a receber muitas críticas relacionadas ao fato de ser mulher. Chamavam ela de uma pessoa mal amada, que não tinha se casado, e estava amargurada, e blá blá blá. Então, o foco saiu das críticas literárias e se voltou para uma crítica pessoal. Isso também, inevitavelmente, aconteceu com os outros livros das irmãs, e por isso ela já traz nesses prefácios uma justificativa maior para a criação dessas obras. Ela tenta enquadrar o leitor na realidade em que elas viviam e ela até talvez exagere um pouco na realidade de isolamento que elas viviam, porque supostamente Howard já não era um lugar tão isolado quanto ela faz parecer nesses prefácios. Isso, pelo menos pela pesquisa da Juliet Parker, ela tenta trazer essa ideia de que Howard já estava consistentemente desenvolvido nessa época, porque também era uma época de
pós-revolução industrial, então já era uma época que existia um desenvolvimento e tinham muitos mais habitantes na cidade, naquela região. Então, esses prefácios vêm com essas justificativas nas quais ela já tenta previamente alertar o leitor sobre a realidade das irmãs, para que o leitor se compadeça um pouco mais e pare as críticas, para que não diga que aquilo ali está totalmente desassociado da sociedade. Ela tenta explicar que a realidade delas era diferente da realidade de outros autores que, por exemplo, viviam em Londres e tinham outras realidades com a sociedade, e tenta se colocar ele numa posição um pouco mais de isolamento social, quase que como tentando construir mais a narrativa da família para o público, para que eles entendam de onde vem essa criatividade e essa forma de escrita. No prefácio de Morro dos Ventos Vivantes, inclusive, é aí que ela começa a descrever, e a imagem que a gente tem da Emily até hoje, que seria alguém solitária, muito intensa, para tentar suavizar a recepção da obra nos leitores. A Charlotte fica famosa efetivamente, então ela já tem muitas viagens, ela viaja para Londres, ela viaja para outros lugares, ela tem fãs, ela tem uma vida muito mais ativa no meio social, no meio com os críticos. E é em 53 que ela publica Villette. Villette seria o último livro escrito pela Charlotte, mas não o último a ser publicado, porque o último a ser publicado depois é O Professor. Mas Villette é o último livro escrito e vem a publicação em 1853. É um livro, sim, um romance mais autobiográfico aqui. Tem muita influência sobre a época de Bruxelas e do romance ou da paixão que ela teve pelo Constantine. E ao mesmo tempo também um livro muito mais sombrio do que Jane Eyre. Também compro mencionar que a Charlotte tem outra paixão pelo seu editor George Smith, que era um editor, era o seu editor londrino. Eles correspondiam por cartas, eles conversavam muito e aparentemente sim, ela tinha uma paixão por ele. Só que ele era muito bem afortunado, ele vinha de uma família muito conhecida, e ela sabia que a diferença social entre eles não permitiria alguma coisa maior ali. Isso foi muito doloroso para ela. Inclusive, é um momento de frustração muito grande quando ela descobre que ele fica noivo de uma mulher com muito dinheiro e de uma família super conhecida em Londres. E é nesse momento que ela aceita a proposta de casamento de ninguém mais, ninguém menos que o Arthur Bell. Sim, o curato que eu falei antes ali, que gostou da obra Shirley. Ele já tinha proposto uma vez, mas o pai, o Patrick, não queria que eles casassem, então ela também não gostava dele, então ela meio que não quis. Depois, quando ela descobriu que o George estava noivo, ela ficou muito, muito triste e ela também decidiu dar uma oportunidade pro Arthur. E ela aceita a proposta de casamento. Eles se casam em 1854. Em junho de 1854. Eles passam a lua de mel na Irlanda. E aparentemente, pelo que consta, ela realmente foi muito feliz nesse período com ele. Ela gostou muito da vida de casada com ele. Ela foi muito cuidada, ela foi muito feliz nesse período, só que foi um período muito curto. Então ela casou em junho de 54. Ela engravida e no início de 1855 ela tá grávida, só que ela sofre com muitos enjoos mesmo. E a saúde dela vai se agravando cada vez mais, o estado de saúde dela vai se agravando cada vez mais. E então, em 31 de março de 1855, a Charlotte falece em meio à gravidez. No laudo diz que ela faleceu de tuberculose. Só que também tinham sintomas que indicavam que foi exaustão provocada por enjoos matinais graves. Então ela tem esse momento muito curto de felicidade no final da vida dela. Só que acaba falecendo aos 38 anos de idade, em 31 de março de 1855. É importante falar que a amiga da Charlotte, a senhora Gaskell, que faz a primeira biografia, retrata com uma certa dramatização muito forte as personalidades da família, inclusive retratando o Patrick como um tirano, o pai, como se fosse um pai opressor, e foi por isso que as filhas escreviam assim, ou que tinham linguagens grosseiras, etc. E isso fica, na minha opinião, muito bem provado que era mentira. Na verdade, o Patrick parecia ser um pai muito amoroso com as filhas, muito protetor. Tem várias cartas nesse livro da Juliet Barker, do Patrick, pedindo a retratação da senhora Gaskell
depois da morte por essas afirmações, porque o Patrick continua vivo e continua pedindo para que seja reescrita ou que seja retratada a história da família. Fala também do Branwell como um irmão muito mau. Tudo isso para dramatizar a vida da Charlotte, justificar o estilo de escrita delas e amenizar as críticas. Isso também é muito triste, porque é muito triste ver que o pai ficou lutando até o final, meio que pra limpar essa imagem da família. E não só, o pai continuava correspondendo. Eu vou falar mais disso também, acho que em outro vídeo, porque esse ficou muito longo. Mas o pai também continuava correspondendo com pessoas que admiravam a família. Ele foi realmente ele tentou que a fama das filhas permanecesse mesmo após a morte delas. Eu sei que essa história foi bem triste, na verdade, né? Eu fico triste depois de falar a história toda sobre a Charlotte. E eu acho ela muito mal compreendida, porque olha a vida que essa mulher teve, tá? Ela perde as irmãs mais velhas, daí ela assume o papel, daí ela tenta de tudo pra ganhar o seu dinheirinho, é consciente, sabe que precisa fazer algo da vida dela, tenta tudo que pode, é professora, vai ser governanta, tenta abrir escola, começa a escrever, é recusada, faz as publicações com o nome masculino, tenta limpar todo o nome das irmãs. Eu vou falar mais sobre isso da Anne, mas ela tem eu consigo ver que as atitudes dela, pelo menos na minha opinião, as atitudes dela são muito bem fundamentadas pela época. Eu acho que o que a gente mais vê na história são mulheres que foram apagadas simplesmente por serem mulheres, e a facilidade com que essas mulheres foram apagadas é um pouco assustadora. Eu acho que a Charlotte tinha a Charlotte tinha essa compreensão, ela sabia disso, que era muito fácil apagar o nome dela e das irmãs. E eu acho que tudo que ela fez foi como uma forma de tentar manter o nome das irmãs e tentar fazer com que as pessoas continuassem apreciando a obra das irmãs pela qualidade da obra delas e não odiando pelo simples fato de elas serem mulheres. Então, tudo que a Charlotte tentou fazer foi manter o legado da vida delas, das irmãs, manter o legado das escritas. Então, tudo que a Charlotte tentou fazer foi tentar manter o legado das irmãs. E eu acho que ela foi muito consciente das suas atitudes. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês hoje. É uma história que me deixa bem triste. Mas a gente ainda tem duas histórias tristes, que é a da Emily e a da Anne. E eu volto em breve com essas histórias. Espero que vocês tenham gostado. Não foi fácil fazer esse vídeo. Até o próximo episódio do Her Story.